Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Hoje nós vamos ver na Bíblia sobre predestinação. Bom, existe a doutrina da predestinação bíblica e existe também a doutrina da predestinação de Calvino, o teólogo antigo. Muitos pastores seguem a doutrina de Calvino ao invés de seguir a doutrina da Bíblia, a doutrina de Deus sobre a predestinação. Para Calvino, Deus dividiu a humanidade em dois grupos. O grupo dos eleitos, que são salvos e vão para o céu, e o grupo dos condenados, que vão para o inferno. Para Calvino, o homem não tem escolha, não tem livre-arbítrio. Para Calvino, o condenado não tem esperança alguma de ir para o céu e que Jesus morreu somente para os eleitos. Para Calvino, salvo uma vez, salvo para sempre. Esta é uma das doutrinas de Satanás. Mas a predestinação de Deus ela é diferente. Vamos ler em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em Romanos capítulo 8, versículo 30, lemos assim: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E no livro de Efésios capítulo 1, versículos 5, 6 e 11, lemos assim: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, esse versículo está dizendo para nós que nós somos filhos e filhas de Deus por adoção. Versículo 6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Irmãos, nenhum homem foi predestinado por Deus para a condenação ou para a perdição. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus, irmãos, ele tem poder de ver o coração do homem. Assim como ele viu o coração rebelde de Judas Iscariotes, mesmo Deus vendo Judas Iscariotes como rebelde, ainda assim, Deus deu a ele a chance de ser salvo, chamando-o na igreja, fazendo dele um apóstolo. Mas no meio do seu serviço, Judas Iscariotes foi contado como um rebelde e por isso foi chamado por Jesus como filho da perdição. Mas Deus não destinou ele, nem ninguém, para a perdição. Deus não queria que Judas Iscariotes se perdesse, por isso Deus deu a ele a chance de servi-lo e ser salvo. Sobre esta palavra, predestinação descrita em Romanos 8,30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A palavra predestinação usada na Bíblia grega é prohorizon, que significa um limite adiantadamente. Isso significa que Deus nos colocou num lugar com limites para salvar a todos. Os mandamentos de Deus são os limites para nós, para a nossa salvação. Nós somos predestinados a sermos salvos. A predestinação significa limites. Deus já colocou um limite adiantadamente para nós, que são os mandamentos dele. E esses limites adiantadamente é a nossa predestinação. Vou dar um exemplo aqui. Se amarrarmos um cão com uma corda em um espaço no quintal, mostrando que esse cão só pode ir onde a corda alcança, o limite do cão é a corda. O cão está no poder do seu dono.
quando ele está no limite da corda. Irmãos, como se nós ficarmos nos limites de Deus, nós podemos estar certo da nossa salvação, dentro da nossa predestinação. Isso significa que para sermos salvos, precisamos ser limitados. Limitados onde podemos viver, comer, dançar, se mover e fazer tudo aquilo que nós necessitamos. Toda a nossa vida deve estar limitada pelos mandamentos de Deus. Por isso, irmãos, somos destinados e predestinados à salvação. Porém, se nós nos tornarmos rebeldes, cortando a corda para irmos além do limite, então com certeza vamos nos perder. Romanos capítulo 9, versículo 15 e 25, lemos assim: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Versículo 22, e que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Veja o que a Bíblia diz em Provérbios 8, versículo 8 e 9. São justas todas as palavras da minha boca, Deus diz. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem e justas para os que acham o conhecimento. Irmãos, não há contradição alguma na Bíblia, não há contradição alguma na palavra de Deus. A palavra de Deus são todas retas, claras e puras. Muitos, às vezes, é somente o final desse versículo, que diz, preparados para a perdição. Muitos, às vezes, não procuram outros versículos na Bíblia para entender o que Paulo quis dizer. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, está escrito: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A perdição originalmente foi preparada para o diabo e seus anjos, porque são inimigos de Deus. E por isso, Deus, inicialmente, preparou a perdição para o diabo e os seus anjos. Mas Deus sabe que existem pessoas que vão seguir o diabo. Deus tem poder e capacidade de saber o que vai acontecer no futuro. Isaías 46, 9, lemos assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Irmãos, este é o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que pode ver o futuro. E Deus sabe que tem pessoas que, como o diabo, não vão segui-lo. Deus não aponta ou determina ninguém para a perdição, irmãos. Mas Deus sabe que existem pessoas que, pelo seu próprio livre-arbítrio, pela sua própria vontade de decidir, eles vão atrás de Satanás. Aqueles que não vão seguir a Deus, Deus sabe. Mas Deus não aponta ninguém, não determina ninguém para ir para a perdição e para mostrar que tipo de Deus ele é, mesmo que a pessoa já esteja destinada por ela mesma para a perdição, para ir para o inferno, por estar seguindo Satanás, que é o seu inimigo. Deus quer salvá-la. Romanos 9, 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Satanás é quem prepara os vasos para a perdição, não Deus. Mesmo que a pessoa esteja indo para a perdição, Deus ainda, ele está todo o tempo mostrando a sua paciência com eles. 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Todos! Deus é assim, irmãos, longânimo, paciente. Mesmo que a pessoa esteja indo para o inferno, para a perdição, pela sua própria escolha e vontade,
Deus é muito paciente, querendo sempre ganhar a pessoa de volta. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 23, lemos assim: e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Salvai-os arrebatando-os do fogo. Se a pessoa está já na entrada do inferno, Deus pode resgatá-la. Este é o Deus da Bíblia Sagrada, é o Deus que eu prego, é o Deus da Escritura. Ele mandou eu pregar o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Ele mandou eu fazer isto, eu tenho que obedecer e pregar o Evangelho. Se eu pregar outro Evangelho que não seja o Evangelho de Cristo, eu sou maldito. Irmãos, aqueles que estão indo para a perdição estão usando o seu livre-arbítrio, o seu direito de escolha dado por Deus. Aqueles que escolhem ir para a perdição são vasos de ira, porque não querem obedecer a Deus. Irmãos, tem pessoas que vieram à terra que não foram pela vontade de Deus, e sim pela permissão de Deus. Deus está pacientemente esperando que eles se arrependem, para mostrar a eles a sua misericórdia, mesmo que a pessoa tenha se destinado a ir para a perdição. Irmãos, não é Deus quem destina, quem direciona a pessoa para a perdição, é a própria escolha que a pessoa faz. No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais tu e a tua descendência. Irmãos, a escolha é nossa, pertence a nós, é a nossa própria escolha. Mesmo que a pessoa tenha escolhido ir para a perdição, Deus ainda tem uma maneira de tirá-lo de lá. A predestinação na Bíblia é por causa do amor de Deus a nós, irmãos. Todos nós fomos predestinados a ter glória com Ele. Não há nenhuma pessoa predestinada à condenação, mas todos foram predestinados a serem salvos. Mas infelizmente, irmãos, tem aqueles que rejeitam essa predestinação, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam os ensinamentos de Deus, preferem ficar crendo nos ensinamentos de Satanás através das bestas, dos anticristos e dos falsos profetas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, lemos assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esta, irmãos, é a intenção original de Deus. É por isso que Ele nos predestinou à salvação. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, lemos assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, fomos predestinados a sermos filhos de adoção para obter glória junto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas existem pessoas que rejeitam tudo isto. Uns começaram bem, estão terminando mal, como a própria Bíblia diz. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12, lemos assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Irmãos, existem pessoas que preferem mentiras do que a verdade, e têm prazer na injustiça. Esses não querem a verdade, então eles estão perdendo o direito à predestinação que Deus estabeleceu. Mas nunca pense, irmãos, que Deus predestinou alguém para a condenação. 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não quer que ninguém vá para a perdição,
mas que todos sejam salvos. Mas há pessoas que não serão salvas. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está falando do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lei que nós temos que obedecer hoje é a lei do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória de seu poder. Deus também predestinou uns principalmente para ser seus instrumentos, como o próprio apóstolo Paulo e o profeta Jeremias. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, separou-o desde antes dele nascer, ele foi predestinado. Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Irmãos, o profeta Jeremias também foi predestinado por Deus antes mesmo dele sair do ventre de sua mãe. Na terra existem pessoas que nasceram não porque Deus quis, eles nasceram porque Deus permitiu que nascessem, mas não era a vontade de Deus que nascessem, são os filhos da perdição. Mas tem jeito de serem salvos também. É só arrepender e voltar para Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 14, lemos assim: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Existem pessoas nascidas que são chamadas na Bíblia como animais brutais, animais racionais, são pessoas más. Elas são chamadas como se fossem animais bestas feras, mas são pessoas. Judas Iscariotes era um desse tipo. Ele foi escolhido por Deus, ele teve essa chance para fazer o bem, mas a escolha dele foi fazer o que era maligno. Irmãos, Deus ama todas as pessoas da terra. Ele quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus, que todo mundo seja salvo. Mas existem pessoas que vão se perder, elas vão ficar perdidas porque elas não querem simplesmente serem salvas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Existe aqueles que têm prazer na iniquidade, existe aqueles que adoram mentiras, adoram fazer o mal. Então, irmãos, existem muitas pessoas que não serão salvas. Mesmo que Deus queira que todos sejam salvos, existem pessoas que elas mesmas não querem a salvação. João capítulo 3, versículo 19 e 20, lemos assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Tem pessoas, irmãos, que não querem a verdade. Elas preferem a mentira. Eu e vocês temos essa experiência. Mesmo que falamos para elas a verdade, elas ficam bravas, zangadas. Elas não querem saber, não querem muitas vezes ouvir. Gálatas 4,16. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Irmãos, Deus é um Deus de amor, é um Deus amável. Ele pode renovar o nosso ser. Mesmo a pessoa, como a Bíblia diz, que nasceu como um animal, pode ser renovado e regenerado por Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, 10 e 11, lemos assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus
e pelo Espírito do nosso Deus. Mas graças a Deus que muitos que estavam na situação do versículo 10, o versículo 11 diz que haveis sido lavados e santificados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Isso, irmãos, é o que Deus quer fazer na vida de todos, através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus quer lavar todo o ser humano de todos os seus pecados. Deus quer santificar, Deus quer justificar e salvar toda a humanidade. Isso é o que Deus quer fazer. É isso que nós temos que aceitar, isso que nós temos que receber, e é isso que nós temos que procurar obedecer a Deus praticando o que Ele ensina. É isso que nós temos que procurar fazer, proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, muitas almas não vão para o inferno. É isso que Deus quer de nós. E é isso que a Bíblia fala sobre predestinação. Que Deus nos abençoe sempre, irmãos. Tenham todos um bom final de dia. Em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus me permitir. Fiquem todos com Deus. Amém.